A leitura, a narração desse livro, é feita exclusivamente para acessibilidade de deficientes visuais. É feita de maneira voluntária e sem nenhum fim lucrativo. Se não fosse o caso, né, o link para compra do livro está aqui embaixo na descrição. Você pode comprar o PDF, livro físico ou Kindle. Vamos à leitura. Capítulo 8. O Massacre. Abre aspas. A feição deles é serem pardos, avermelhados, de bons rostos, bons narizes, bem feitos. Fecha aspas. Descrição dos índios brasileiros na carta de Pero Vaz de Caminha. A chegada dos europeus à América resultou numa das maiores catástrofes demográficas da história da humanidade. Os números são assustadores, mesmo para os padrões atuais de um mundo habituado em guerras, massacres e genocídios, que geram milhões e milhões de vítimas. Nos primeiros 100 anos após o desembarque de Cristóvão Colombo na ilha de Hispaniola, morreram proporcionalmente mais pessoas no continente americano do que em todos os conflitos do século XX, apontado como um período mais mortífero da história contemporânea. Segundo os cálculos do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNDU, morreram 109,7 milhões de pessoas nos conflitos do século XX, o equivalente a 4,35% da população média do planeta no período. Os 40 milhões de indígenas mortos na América na chegada dos europeus, a 1600, correspondiam a um total de 8,9% da população mundial da época. Estima-se que em 1420, no início das navegações portuguesas na costa da África, houvesse 450 milhões de pessoas em todo o planeta. Desse total, 50 milhões, ou 11%, estariam na América. 4 séculos mais tarde, em 1804, quando a população mundial havia dobrado para 900 milhões de habitantes no continente americano, a essa altura, já alimentado pela maciça incorporação dos escravos africanos, havia apenas 25 milhões de pessoas, ou seja, a metade do número anterior à presença europeia. Em escala proporcional, a queda havia sido ainda mais drástica, de 11% para minguados 2,8% do total. O grande massacre ocorrera num intervalo de apenas 100 anos. Em 1600, a população nativa americana reduzia-se a somente 10 milhões. 40 milhões de seres humanos tinham desaparecido do continente desde que a esquadra de Colombo chegara ao Caribe, em 1492. Nas áreas pré-colombianas mais densamente habitadas, caso dos territórios astecas, do México, incas, do Peru, quase a totalidade da população fora varrida do mapa. Higman, no livro Demography and Family Structures in the Cambridge World History of Slavery, volume 3, capítulo 19, página 482 a 484. No Brasil, a catástrofe foi tão grande quanto no restante do continente. Estima-se que na época da chegada de Cabral, houvesse entre 3 e 4 milhões de indígenas no Brasil, distribuídos por centenas de tribos. Falavam mais de 1000 línguas e representavam uma das maiores diversidades culturais e linguísticas do mundo. 3 séculos depois, em 1808, ano da chegada da corte portuguesa de Dom João ao Rio de Janeiro, a população brasileira era de ainda 3 milhões de habitantes, número semelhante ao de 1500. Mas a composição havia se alterado drasticamente. A essa altura, a maioria dos brasileiros, mais de 3/4 total, era constituída de brancos de ascendência europeia ou de africanos e seus descendentes. Os indígenas, por sua vez, tinham sido vítimas de uma calamidade demográfica. Estavam reduzidos a cerca de 700 mil
aproximadamente 20% do seu contingente original. Em média, durante o período colonial, o Brasil exterminou 1 milhão de índios a cada 100 anos. Desde então, houve uma lenta recuperação da população nativa, mas os resultados da mortandade inicial podem ser observados ainda hoje nas estatísticas nacionais. Atualmente, nossos 900 mil índios representam menos de 0,5% da população brasileira, de aproximadamente 210 milhões de habitantes. Estão distribuídos em 305 povos diferentes e falam 274 línguas. Porém, apenas a metade vive em aldeias ou reservas. O restante mora fora, em cidades ou comunidades distantes de suas terras ancestrais. Fonte: IBGE, Dados Demográficos 2010. Demográficos e Populacionais 2010. Nas regiões Norte e Centro-Oeste, as reservas indígenas estão sob constante pressão do avanço da fronteira agrícola e de outras atividades, como a mineração e o garimpo ilegal. Vários fatores contribuíram para o aniquilamento dos índios brasileiros, incluindo guerras promovidas pelos colonos portugueses, a captura para o uso de mão de obra escrava e trabalhos pesados, os quais não estavam acostumados, e a perda dos territórios que ocupavam antes de 1500. O principal motivo, porém, foi que o historiador Luiz Felipe de Alencastro chamou de, abre aspas, choque epidemiológico resultante da união microbiana do mundo, completada pelos descobrimentos, fecha aspas. No livro O Trato dos Viventes, de Luiz Felipe de Alencastro, página 127. Com os europeus, os escravos africanos chegaram à América. Com os europeus e escravos africanos chegaram à América moléstias até então desconhecidas entre os indígenas de todo o continente, como gripe, varíola, sarampo, rubéola, escarlatina, tuberculose, lepra, sarna, febre amarela e malária. A introdução de animais domésticos como bois, cavalos, cabras, porcos, galinhas, patos, cachorros ajudou na transmissão de germes e vírus. Entre as doenças venéreas mais devastadoras foram a gonorreia e a sífilis. Essa última se disseminada a partir da América Central de uma mutação genética da bactéria Treponema pallidum. Entre 1559 e 1562, uma epidemia de varíola varreu a costa brasileira. Na Bahia, matou mais de 70% de todos os índios. Os índios aldeados nas fazendas dos jesuítas. No Espírito Santo, 600 indígenas pereceram em um período tão curto que foi necessário enterrar 2 corpos por cova. O número provavelmente maior foi dizimado entre os índios livres. Em 1562, já chegavam a 30 mil mortes. 1/3 de todos os índios das aldeias jesuíticas perdeu a vida. 1/3 de todos os índios nas aldeias jesuíticas perdeu a vida. No ano seguinte, uma nova epidemia. Dessa vez de sarampo, atacou com igual furor. Outras 30 mil pessoas teriam morrido. Um novo surto ocorreu no Maranhão, entre 1621 e 1623. E um terceiro, em 1660, atingiu o Grão-Pará, e mais uma vez o Maranhão. Abre aspas. Com tanto estrago nos índios que acabou a maior parte deles. Fecha aspas. Segundo o relato de um missionário. No livro autor Stuart B. Schwartz, Sugar Plantations, página 44. E também O Trato dos Viventes, de Luiz Felipe de Alencastro, página 130. Quando os portugueses chegaram à Bahia,
todas as regiões brasileiras já eram habitadas. A ocupação do território acontecera entre 12 e 16 mil anos antes, segundo apontam hoje vestígios em sítios arqueológicos localizados em Lagoa Santa, Minas Gerais, Rio Claro, interior de São Paulo e Ibicuí, no Rio Grande do Sul. Adriana Lopes, Carlos Guilherme Mota, História do Brasil, página 31 a 37. Os sambaquis, depósito de conchas marinhas que chegavam a atingir 50 metros de altura, indicam que entre 5 e 2 mil anos atrás havia uma grande concentração de seres humanos na faixa litorânea que vai do Rio de Janeiro até o Rio Grande do Sul. Em 1500, os tupis, grupamento que incluía também os tupinambás, ocupavam a costa brasileira entre o estuário do Amazonas e a região de Cananéia, ao sul do estado de São Paulo. Eram marinheiros e nadadores experientes e fabricavam canoas com mais de 30 metros de comprimento, que transportavam mais de 60 pessoas de uma só vez. Algumas aldeias tinham 5 mil moradores. Cananéia, de Cananéia para o sul, incluindo a bacia do rio Paraná e Paraguai, dominavam os guaranis. Suas aldeias, chamadas de tabas, tinham em geral entre 400 e 600 habitantes. Eram construídas por ocas, gigantescas habitações circulares, construídas com madeira e coberta com palha, que abrigavam de 30 a 60 famílias cada uma. Praticavam a caça, a pesca, a coleta de frutas e plantas silvestres e a agricultura. Plantavam feijão, milho, abóbora e principalmente mandioca, cuja farinha se tornaria base da alimentação também entre os portugueses e africanos nos primeiros séculos de colonização. O cultivo da terra era feito por queimadas, chamadas coivaras. As lavouras tinham uma vida útil bastante curta. Depois de 2 ou 3 safras, a fertilidade do solo se esgotava e uma nova área tinha de ser aberta pela derrubada e queimada da floresta nativa. Nota: às vezes eu me pergunto o que comiam os europeus antes da chegada à América. Foi dos ameríndios que aprenderam o milho, as batatas, mandioca, o tomate, o cacau, o abacate, o abacaxi, o caju e por aí vai. Desse modo, seria errado atribuir a eles, abre aspas, formas rudimentares de agricultura, fecha aspas, como às vezes se lê. Nos séculos XVI, XVII, não eram muito distintas das práticas agrícolas do pequeno agricultor europeu, exceto pelo uso do arado. Fim da nota. Além dos tupis, os guaranis, o território litorâneo, era pontilhado por outros agrupamentos indígenas, como os goitacazes, na foz do rio Paraíba, os aimorés, no sul da Bahia e norte do Espírito Santo, os tremembés, entre o Ceará e o Maranhão. Eram os tapuias, a denominação usada pelos tupis para identificar quem falava outra língua. Havia, entretanto, muita semelhança entre eles. Os tupinambás e os aimorés escravizavam adversários capturados em guerras. Também comiam carne humana, em geral de inimigos mortos, em cerimônias rituais. Os aimorés, em particular, tornaram-se ferozes inimigos dos portugueses. Por isso, quando a coroa publicou a primeira lei que proibia a escravização indígena, em 1570, esses índios foram excluídos do benefício, o que significava, mesmo depois da promulgação da norma, poderiam ser capturados e explorados como cativos. As primeiras descrições dos indígenas brasileiros aparecem, obviamente, na famosa Carta de Pero Vaz de Caminha. A feição deles é serem pardos, maneira de avermelhados, de bons rostos, bons narizes, bem feitos, andam nus, sem cobertura alguma,
não fazem o menor caso de encobrir ou de mostrar suas vergonhas. Traziam os beiços de baixo furados e metidos nele uns ossos brancos e verdadeiros, do comprimento de uma mão travessa, da grossura de um fuso de algodão, agudos na ponta como furador. Metem-nos pela parte de dentro do beiço. Os cabelos seus são corredios, e andam tosquiados, de tosquia alta, de boa grandura e raspados até por cima das orelhas. As casas eram tão compridas, cada uma, como uma nau capitânia, de madeira e das ilhargas de tábuas e cobertas de palha de razoada altura, todos de uma só peça, sem nenhum repartimento. Tinham dentro muitos esteios e, de esteio a esteio, uma rede atada pelos cabos, alta em que dormiam. Debaixo, para se aquentarem, faziam seus fogos. E tinham cada casa 2 portas pequenas, uma num cabo e outra noutro. Parece-me gente de tal inocência que, se o homem os entendesse, e a eles e a nós, seriam logo os cristãos. Porque eles, segundo parece, não têm nem entendem nenhuma crença. Fim do relato. Um segundo relato, mais dramático e menos idílico que o de Caminha, é o do artilheiro e náufrago alemão Hans Staden, que permaneceu como prisioneiro dos índios tupinambás enquanto era preparado para ser comido em uma cerimônia canibal de uma aldeia situada perto de Niterói, no Rio de Janeiro. Resgatado por uma nau francesa, depois de pagar um resgate pela própria liberdade, Staden conseguiu retornar à sua terra natal em 1555. Em seguida, publicou um livro intitulado Duas Viagens ao Brasil, que de imediato incendiou a imaginação dos leitores europeus. Seu testemunho. Os tupinambás habitam defronte da Grande Serra, bem junto ao mar, mas também além da montanha se estende seu território por cerca de 60 milhas, ou 100 quilômetros. No rio Paraíba, que nasce nessa serra e corre paralelo à costa, desembocando então no mar, eles têm também terra, que habitam beirando uma região de 28 milhas de comprimento, ou 45 quilômetros. São acossados de contrários de todos os lados. Ao norte, sua vizinha, uma tribo de gentios chamados Guaiatacás, são-lhe avessos. Seus inimigos ao sul chamam tupiniquins. Os que habitam mais ao interior são chamados carajás. Próximo deles, na serra, vivem os guaianás. Entre ambos há uma outra tribo, os maracajás, pelos quais são muito perseguidos. Todas essas tribos se guerreiam entre si, e quando alguém apanha um inimigo, come-o. Hans Staden, Duas Viagens ao Brasil, citado em Adriana Lopes, Carlos Guilherme Mota, História do Brasil, página 39. A escravização dos índios começou imediatamente após a chegada dos portugueses, como já se viu no capítulo 6. Em 1511, a nobre toa, de propriedade de Florentino Bartolomeu Marchione e novo cristão, Fernando de Noronha, chegou a Portugal com uma carga de papagaios, pele de onças pintadas, toras de pau-brasil e 35 indígenas cativos. 4 anos mais tarde, 85 índios brasileiros foram vendidos como escravos em Valência, na Espanha. Em 1545, a capitania de São Vicente, no litoral paulista, comandada por Martim Afonso de Souza, tinha cerca de 3.000 nativos escravos que trabalhavam em 6 engenhos de açúcar e nas lavouras.
Capturavam-se capturavam-se índios do norte a sul do Brasil. A compra e a venda de cativos indígenas foram a primeira grande atividade de campos de Piratininga, região da futura cidade de São Paulo, fundada em 1554 pelos jesuítas do padre, e hoje Santo São José de Anchieta. No século XVI, o vilarejo era, segundo o historiador Luiz Felipe de Alencastro, uma feira de trato, onde João Ramalho e sua gente forneciam escravos do Planalto Paulista para a Baixada Santista. Uma, abre aspas, escala para muitas nações de índios. Escala para muitas nações de índios, fecha aspas, na descrição do padre Luiz de Gran, no livro Trato dos Viventes, página 47. O início da importação em massa de cativos africanos se deu em meados do século XVI, entre 1535 e 1570. Mas a escravização de índios continuou ainda por mais 100 anos. Há registro da chegada de 500 a 600 deles no Recôncavo Baiano em 1571. Na mesma época, operações militares no sertão de Orobó, no agreste Pernambuco, capturaram outros 12 mil, imediatamente colocados a serviço dos senhores de engenho. Ao descrever a capitania de Pernambuco em 1576, Pedro de Magalhães Gandavo, português natural da cidade de Braga e autor da história da província de Santa Cruz, deixava claro que os índios passíveis de cativeiro eram a maior riqueza que a terra tinha até aquele momento. Maior ainda que a produção de açúcar, que dava seus passos iniciais no Nordeste brasileiro. Cita. Essa capitania se acha numa das mais ricas terras do Brasil. Tem muitos escravos índios, que é a principal fazenda de terra. Daqui os levam e compram para todas as outras capitanias, porque há nessas muitos, e mais baratos do que toda a costa. Há também muitos escravos da Guiné. Fonte livro Ideologia e Escravidão, página 70 a 78, de Ronaldo Vainfas. Gandavo enxergava, porém, diversas vantagens na escravidão africana sobre a indígena. Uma delas, a dificuldade de locomoção, uma vez que os cativos recém-chegados da África, caso tentassem fugir, simplesmente não teriam como cruzar o oceano de volta para casa, e menos ainda encontrariam os que acolhessem terras brasileiras. Abre aspas. Esses africanos são mais seguros que os índios da terra, porque nunca fogem, nem têm para onde. Fecha aspas, escreveu. Uma década mais tarde, em 1587, Gabriel Soares de Souza, dono do engenho e autor do Tratado Descritivo do Brasil, afirmava que os escravos eram fundamentais para a defesa do litoral brasileiro, levando-se em conta que os portugueses não tinham força militar para resistir ao eventual assalto de corsários e piratas. Cita. Essa vila de Olinda está a 600 vizinhos, pouco mais ou menos, mas tem muito mais de seu termo, porque em cada um desses engenhos vivem 20 ou 30 vizinhos. Fora os que vivem na roça, afastado deles, que é muita gente, de maneira que, quando for necessário, essa gente pode trazer de suas fazendas 4 ou 5 mil escravos da Guiné e muitos gentios da terra. Fim da citação. Em caso de ataque, no entanto, Gabriel Soares via vantagem no uso de indígenas, que, segundo ele, seriam mais confiáveis que os africanos. Abre aspas. O único remédio desse estado é haver muito gentio de paz posto em aldeias ao redor dos engenhos e fazendas, porque com isso haverá quem sirva e quem resista aos inimigos. Quem ponha freio nos negros da Guiné, que
são muitos, fecha aspas. Nota aqui do narrador. Rapaz, essas citações aqui desse pessoal, essas linguagens antigamente, eu acho muito confuso, eu não entendo nada. Fim da nota do narrador. Os índios, de fato, acabariam se tornando importantes aliados dos portugueses no combate dos quilombos, redutos de escravos africanos fugidos, na defesa do território contra invasores europeus, ou mesmo no confronto contra outros povos inimigos dos colonos. Em meados do século XVI, por exemplo, os tupiniquins de São Paulo aliaram-se aos portugueses na guerra contra a Confederação dos Tamoios, que reunia diversas tribos situadas entre o Rio de Janeiro e o litoral norte paulista. À frente das expedições de captura e escravização dos índios estavam alguns dos personagens mais importantes e hoje também muito polêmicos da história do Brasil. Na Bahia, um dos pioneiros do negócio de escravos, um dos pioneiros do negócio foi o português Garcia Dávila, que chegou a Salvador em 1549, na companhia do primeiro governador-geral, Tomé de Souza, de quem era protegido e muito provavelmente filho bastardo. Em 1557, já se tornara o homem mais rico da região, dono de um latifúndio que se estendia do litoral baiano até os sertões do Piauí. Na história tradicional, Garcia Dávila é celebrado como um homem que trouxe a pecuária para o Brasil. Ocupou, pacificou, ainda no século XVI, algumas das regiões mais ermas da colônia. Sua principal atividade, no entanto, era capturar índios em operações comandadas a partir de uma fortificação à beira-mar, por ele erguida em 1551, a Casa da Torre, cujas ruínas existem ainda hoje na Praia do Forte, 80 km ao norte de Salvador. Foi um dos organizadores e financiadores da Guerra Justa, entre aspas, que resultou na conquista do território do Sergipe del Rei, entre 1575 e 1590, a qual cerca de 4.000 indígenas foram escravizados. Onde pode ser consultado no livro Sugar Plantation, página 45, de Stuart B. Schwartz. Ali nasceria, em junho de 1820, a província e, posteriormente, o estado de Sergipe, cujo nome de sua capital, Aracaju, deriva do termo Ará-Acaiú, cajueiro dos papagaios, na língua tupi. Igualmente convertido e ainda mais significativo e decisivo que o igualmente contravertido e ainda mais significativo e decisivo do que o de Garcia Dávila foi o papel dos bandeirantes paulistas no massacre de índios brasileiros. Dependendo do ponto de vista de quem estuda, os bandeirantes podem ser vistos hoje como heróis ou vilões na história brasileira. Segundo a visão romântica, por muito tempo alimentada pela historiografia ufanista, seriam eles os responsáveis pela conquista e pela consolidação do território nacional. Ao se embrenharem pelos sertões em busca de ouro, pedras preciosas, teriam expandido as fronteiras brasileiras para muito além dos limites impostos no Tratado de Tordesilhas. Por essa razão, ainda hoje são festejados e homenageados como nomes de cidades, bairros, monumentos e diversas rodovias, como Raposo Tavares, Anhanguera e Fernão Dias e a própria Bandeirantes, todas no interior paulista. Narrativas celebratórias, porém, nem sempre correspondem à realidade. Embora fossem de fato homens destemidos e corajosos que asseguraram as dimensões continentais que o Brasil tem hoje, os bandeirantes tinham como primeiro e principal objetivo a captura de índios, a atividade que exerceram com escala e violência incomparáveis. As bandeiras eram empreendimentos privados que em nada dependiam do tesouro real e cujos gastos e lucros
eram resultado unicamente de pilhagem, do roubo e da escravização dos indígenas. Uma das maiores bandeiras de Raposo Tavares partiu de São Paulo em 1628. Um empreendimento apoiado pela Câmara recrutou quase todos os homens da cidade, que nessa época tinha pouco mais de 2.000 habitantes. O grosso das tropas era composto por mamelucos e indígenas capturados ou recrutados em toda a região do Planalto Paulista. Somados, totalizavam 2,9 mil, contra apenas 69 homens brancos. Avançando 3 colunas sertão adentro, a bandeira aprisionou, de 1628 a 1630, entre 40 a 60 mil índios guaranis, aldeados na província jesuíta do Guairá, no atual estado do Paraná. Apavorados com a investida dos homens de Raposo Tavares, indígenas e jesuítas fugiram, descendo o curso dos rios Paranapanema e Paraná, até a altura da foz do rio Uruguai, no atual estado do Rio Grande do Sul. As missões jesuíticas de Itatim, no atual estado do Mato Grosso do Sul, foram saqueadas entre 1632 e 1633. Como resultado da política de terra arrasada que os bandeirantes utilizaram, os índios praticamente desapareceram de uma extensa área que ia da Cananéia, no litoral paulista, à Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul, e às margens do rio Paraná. Os guaranis se retiraram para o atual Paraguai, onde hoje compõem a maioria da população e ainda conseguem manter sua língua e seus costumes. Na língua guarani paraguaia, a palavra bandeirante é sinônimo de bandido ou bandoleiro. Nunca se saberá ao certo o número de índios capturados pelos bandeirantes, mas as estimativas indicam que, pelo menos entre o período de 1625 e 1650, durante as invasões holandesas no Nordeste e na costa da África, foi muito superior aos negros africanos introduzidos no Brasil. O historiador Luiz Felipe de Alencastro calcula em cerca de 100 mil o total de cativos capturados nas entradas dos bandeirantes entre 1627 e 1640, segundo ele, abre aspas, uma das operações escravistas mais predatórias da história moderna, fecha aspas. Onde pode ser conferido no livro O Trato dos Viventes, página 194 a 196 e 121. Ainda conforme Alencastro, nos pousos e nas roças paulistas dessa época, a média era de 37 escravos indígenas por proprietário. Cabia a ele produzir e transportar os produtos e alimentos que abasteciam o restante da colônia: cal, farinha de mandioca, milho, feijão, carne seca e salgados, toucinho, linguiça, marmelada, tecidos rústicos, gibões de algodão à prova de flechadas. Transportavam equipamento de pescadores e remadores no interior do litoral. Caçavam e pescavam para assegurar a ração das tropas. Criavam gado, cortavam e preparavam madeira, fabricavam objetos de olaria, marcenaria e alvenaria. Abriam e conservavam estradas e trilhas. Construíam e consertavam barcos. O número de índios escravizados em São Paulo era tão elevado que algumas localidades, como Santana do Paraíba, alugavam-se cativos para o transporte de carga e gente serra acima e serra abaixo. Foram escravos indígenas alugados pelos jesuítas que iniciaram as obras da Fonte da Carioca e dos Arcos Velhos, aqueduto que trazia água da Floresta da Tijuca para o centro do Rio de Janeiro e que originou os atuais Arcos da Lapa. Iniciadas em 1671, essas obras se arrastaram por meio século
devido à escassez de índios para o serviço e às exigências dos jesuítas, que cobravam caro pelo aluguel da mão de obra cativa. Irritado com os atrasos, o governador Silveira de Albuquerque decidiu comprar africanos e alugar os negros das propriedades locais e, desse modo, concluir as obras. Índios escravizados puderam ser observados no Brasil até o começo do século XVIII. A partir daí, foram sendo rapidamente substituídos pelos negros africanos. Registros de um grande engenho na Bahia, o Sergipe do Conde, situado no Recôncavo, pertencente à Companhia de Jesus, cuja rotina de produção foi estudada pelo jesuíta André João Anon Antonil, servem para dar uma ideia da transição do trabalho escravo indígena para o africano. Em 1574, os cativos chegados da África representavam apenas 7% da força de trabalho escravo no engenho, contra 93% de índios. Em 1591, eram 37%. Por volta de 1638, já compunham uma totalidade, incluindo os cativos recém-chegados da África e os crioulos, ou seja, os escravos descendentes de negros nascidos no Brasil. Onde pode ser conferido no livro História do Brasil, página 80, do incrível Boris Fausto. Há diversas explicações para o malogro da escravidão indígena. A primeira foram as doenças, que rapidamente dizimaram a população nativa. A segunda, as guerras de conquista dos portugueses, que reduziram significativamente o número de indígenas nas regiões próximas aos engenhos. Os indígenas, além disso, estavam poucos adaptados ao trabalho exaustivo nas lavouras de cana e se rebelavam, fugiam com frequência. A causa predominante da preferência por escravos africanos, no entanto, estava na inexistência de um mercado organizado de escravos na América na época da chegada dos europeus. Havia sim escravidão em pequena escala entre índios, resultado das guerras entre tribos rivais, mas nada se compara à África, onde já funcionavam, desde muitos séculos antes da chegada dos portugueses, centros fornecedores e rotas de transporte de cativos que cruzavam o deserto Saara nas caravanas dos muçulmanos ou embarcavam escravos no Oceano Índico. Segundo Luiz Felipe de Alencastro, ao contrário da África, onde o mercado de escravos era bem estabelecido, no Brasil, abre aspas, não surgiram redes internas de tráfico, drenando a eventual oferta de cativos para os enclaves coloniais. Nenhuma comunidade indígena se firmou no horizonte da América Portuguesa como fornecedora de escravos, fornecedora de cativos, fecha aspas. Ao menos em quantidade suficiente para satisfazer as necessidades dos moradores. Onde também pode ser visto no livro Trato dos Viventes, página 118. Diferentemente dos índios, os cativos negros que chegavam ao Brasil, além de serem abundantes e relativamente baratos na África, estavam bem adaptados às doenças que dizimaram os nativos. O ambiente epidemiológico do continente africano era mais semelhante da Europa e da Ásia do que o da América. Além disso, muitos cativos africanos vinham de regiões que já praticaram agricultura em larga escala, mediante o uso de enxadas e outras ferramentas. Fisicamente, os negros estavam mais adaptados ao trabalho pesado nas lavouras de cana e nos engenhos do que os índios. Alguns tinham experiência na criação de gado. Outros, muito valorizados em Minas Gerais, a partir do século XVIII, eram hábeis mineradores de ouro e pedras preciosas. Houve, por fim, razões religiosas e culturais para abandono da escravidão indígena, tema de intenso debate entre filósofos, teólogos e autoridades portuguesas e espanholas desde o início da colonização europeia na América. A discussão começou muito cedo, em 1511, com os sermões do frade dominicano espanhol Antônio de Mostecinos, que denunciava a captura e o uso da população nativa como mão de obra escrava
e continuaria por 40 anos seguintes, envolvendo altos membros da hierarquia católica dos dois lados do Atlântico, sendo mais proeminente entre eles o também frade dominicano espanhol Bartolomeu de las Casas. A grande questão era definir se os índios eram seres humanos dotados de alma e passíveis de redenção pela graça divina, como se julgavam seus europeus. E ainda se deviam ser tratados como súditos de Sua Majestade, o Rei da Espanha, como os mesmos direitos e deveres de semelhantes metropolitanos. Foi essa visão que prevaleceu e acabou influenciando também a opinião de jesuítas no Brasil. Quanto aos africanos, pouco se discutiu. Eram simplesmente passíveis de cativeiro. E ponto. O próprio Bartolomeu de las Casas, em uma das suas cartas para o rei Carlos V, escrita em 1535, dizia que a única solução para resolver o problema canônico da falta de mão de obra nas terras do Novo Mundo era, abre aspas, mandar para cá um dos colonos dessas ilhas 500 ou 600 negros, ou qualquer que seja o número conveniente, fecha aspas. Hugh Thomas, The Slave Trade, página 98. Na América Espanhola, o debate a respeito dos índios encerrou-se mais cedo do que nos domínios portugueses. As Leyes Nuevas, de 1542, declararam que todos os indígenas nasciam livres e assim deveriam permanecer. Esse conceito, longamente debatido também em Portugal, se estendeu ao Brasil algum tempo mais tarde, em meados do século XVI. O padre Manuel da Nóbrega, superior provincial de jesuítas, escreveu uma série de tratados filosóficos e teológicos na qual defendia a inocência, entre aspas, dos indígenas brasileiros. Esse material se tornaria base para a decisão da coroa portuguesa, que em 1570 declarou todos os nativos como súditos do rei de Portugal, de forma que não poderiam mais estar sujeitos à escravização. O principal artigo da lei determinava, abre aspas, mando que daqui em diante não se use nas ditas partes do Brasil. Vou começar de novo, abre aspas. Mando que daqui em diante não se use nas ditas partes do Brasil o modo que se usou até agora, em fazer cativos os ditos gentios, nem se possa cativar de modo nem de maneira alguma. Citado em Jorge Caldeira, História da Riqueza no Brasil, página 77. A orientação foi confirmada durante a União Ibérica por alvará do rei Filipe II, Filipe III na Espanha, que em 1609 declarava, abre aspas, todos os gentios daquelas partes do Brasil por livres, conforme o direito de seu nascimento natural, fecha aspas. Proclamada na Bahia, a decisão provocou uma revolta dos moradores contra as autoridades. Sem índios, alegavam eles, seria impossível produzir açúcar e garantir a continuidade de inúmeras outras atividades essenciais à economia colonial. Como resultado, a coroa voltou atrás na decisão e autorizou a escravização de indígenas mediante determinadas condições. Segundo essas ressalvas, poderiam ser escravizados índios tomados em guerra justa, entre aspas. Porém, o que seria uma guerra justa? A explicação estava no próprio texto do alvará legal. A guerra justa, entre aspas, seria aquela que, abre aspas, os portugueses fizeram ao dito gentil com autoridade ou licença minha, ou de governador das ditas partes, fecha aspas. Ou seja, a escravização dos índios continuaria sujeita às necessidades e conveniências de cada momento. Seria essa a desculpa usada por inúmeras expedições deflagradas pelos portugueses contra os índios
como a conquista de Sergipe del Rei no final do século XVI. Seria também com base no recurso da guerra justa que o príncipe regente, Dom João, já depois da transferência da corte portuguesa para o Rio de Janeiro, em 1808, ordenaria a investida contra os índios botocudos, no Espírito Santo, e contra os guaranis nos campos de Guarapuava, no Paraná. Além da guerra justa, os colonos estavam autorizados a capturar mediante o chamado resgate, que consistia na troca de mercadorias por indígenas, já que se encontrasse prisioneiros de outras tribos, ou seja, os que estivessem à corda, entre aspas, segundo a expressão da época, ou seja, já previamente capturados e amarrados para serem mortos. Esses índios podiam, assim, ser resgatados pelos colonos, que, por sua vez, passariam a ter o direito de escravizá-los por 10 anos. Com o tempo, o resgate se tornou sinônimo de compra de escravos também na África. Luiz Felipe de Alencastro, O Trato dos Viventes, página 119. Na prática, mesmo que não se enquadrasse nas categorias de guerra justa ou resgate, os indígenas nunca estariam automaticamente livres, como direitos e deveres iguais aos todos os colonos portugueses residentes no Brasil. Antes de usufruir dessa liberdade, teriam de ser tutelados durante um período de transição entre a barbárie e a vida civilizada. Esse papel caberia aos jesuítas, autorizados a manter os índios em aldeamentos, as chamadas missões, as quais seriam educados para o trabalho e na fé católica. O sistema de aldeamento prevê a transferência e a mistura de diferentes povos, que passariam a ser controlados pelos jesuítas nas missões. Ali, os nativos seriam instruídos na fé católica, aprenderiam práticas comerciais, artes mecânicas, mas principalmente serviriam de mão de obra barata para os negócios da Companhia de Jesus, então detentora de vastas porções de terra em todo o território do Brasil, doadas pela coroa portuguesa. Suas fazendas, espalhadas por todo o Brasil, estariam entre as mais rentáveis nos séculos seguintes, sempre tocadas por escravos. Primeiro pelos índios aldeados, depois por cativos africanos. Dois exemplos dessa propriedade são os atuais bairro do Engenho de Dentro e Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Grandes fazendas jesuíticas no período colonial. Os enfrentamentos entre jesuítas e colonos, motivados pela escravidão indígena, eram frequentes e muitas vezes violentos. Provincial da Companhia de Jesus no Maranhão, entre 1653 e 1661, o padre Antônio Vieira acabou aprisionado e expulso pelos moradores por defender a liberdade dos índios. Algum tempo antes, em 8 de dezembro de 1655, queixava-se da pressão que sofria em carta ao rei Dom João IV, Dom João IV, abre aspas. Temos contra nós o povo, as religiões, os donatários das capitanias mores e igualmente todos que nesse reino, nesse estado do Maranhão, são interessados no sangue e no suor dos índios, fecha aspas. Citado em José Oscar, Escravidão Negra e a História da Igreja na Igreja na América Latina e no Caribe, página 48 e 49. A solução defendida pelo mesmo Vieira era substituir a mão de obra indígena por escravos africanos. Em 1679, foi criada a Companhia do Estanco do Maranhão, por ele idealizada, com o objetivo de trazer 10.000 escravos negros
para os colonos locais. O fracasso do projeto deflagrou mais uma revolta. Em 1684, liderada por Manuel Beckman, o Beckmão, cujo programa tinha como principal promessa abre aspas, entregar muitos escravos, fecha aspas, aos maranhenses. Essa rebelião foi rapidamente sufocada, mas o projeto se realizara plenamente nos 2 séculos seguintes, transformando o Maranhão em um dos principais destinos de cativos no Brasil. O Trato dos Viventes, página 142.